há mais de 2 séculos, assistimos ao embate entre as ciências e as religiões no que diz respeito às concepções da criação do universo, da Terra e do ser humano. De um lado estavam as ciências, descortinando os enigmas sobre as origens do nosso universo, da formação das galáxias e até as subpartículas atômicas, desvendando os mistérios da vida e também apresentando provas incontestáveis sobre a origem e a evolução dos seres vivos. E, modernamente, decodificando os genomas de todas as espécies, inclusive do genoma da espécie humana, estabelecendo de forma definitiva uma ligação evolucionária entre todos os seres do planeta Terra. E, de outro lado, estavam as grandes denominações religiosas, alicerçando suas crenças na criação do homem e do universo, de acordo com o livro Gênesis das Escrituras Sagradas, atribuídas ao grande profeta hebreu Moisés, que são o sustentáculo das ideias criacionistas. O entendimento entre essas duas concepções, das ciências e do Antigo Testamento, parecia impossível. Contudo, em pleno apogeu do materialismo e do racionalismo do século XIX, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, bacharel em ciências, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, laureado pela Universidade de França, onde seus livros foram premiados e adotados, e que mais tarde adotaria o pseudônimo Allan Kardec, apresentou as luzes que permitiram uma conciliação entre os livros de Moisés e as visões científicas, a doutrina espírita. Em 1868, o codificador lançou a magnífica obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, obra que é o desdobramento principalmente da parte primeira de O Livro dos Espíritos, que é a parte das causas primárias. O livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que para otimizar o tempo deste quadro chamaremos apenas A Gênese, revela o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado dos simbolismos contidos nos textos de Moisés sobre a criação do homem e do universo. Os 5 livros de Moisés foram escritos mais de 1.200 anos antes de Cristo, em uma língua específica daquele tempo e lugar, e que foram copiados até o advento da imprensa, manualmente, um a um, por copistas preparados para esse trabalho, mas também por copistas ou escribas despreparados que não sabiam sequer ler e escrever. Portanto, não é difícil compreender as dificuldades de interpretação e do conteúdo dos livros do Pentateuco mosaico. Elucidando sobre as alegorias, as figuras de linguagens, expressões de linguagens e simbolismos dos textos de Moisés, Allan Kardec interpretou esses ensinos com a ótica da ciência espírita, promovendo uma conciliação entre o livro Gênesis de Moisés com a visão científica, tratando de questões como a formação e evolução física da Terra, o surgimento do homem, as origens do bem e do mal, a evolução do espírito imortal e a destinação do ser humano. Mas o livro não se detém no entendimento da criação mosaica, e como o próprio nome da obra indica, ele também faz uma imersão nos estudos sobre os milagres e as predições de Jesus que estão contidas no Novo Testamento. Nos dias atuais, também observamos divergências entre as ciências históricas e as denominações religiosas no que diz respeito aos fatos da vida de Jesus considerados milagrosos ou sobrenaturais. A Gênese, com coragem e segurança, aprofunda o entendimento dos milagres dentro do fundamento da perfeição de Deus e, por consequência, da perfeição das leis de Deus. Leis essas imutáveis, ou seja, nunca poderão ser modificadas sob qualquer pretexto, porque o Criador dessas leis também é perfeito e imutável. Então, o livro lança luzes sobre as leis da natureza que até então eram desconhecidas, mas que explicam os diversos fenômenos relatados nos evangelhos, transformando o que era considerado sobrenatural em um fenômeno absolutamente natural. A Gênese vai mais além, elucidando sobre as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. As profecias e as predições desveladas no Novo Testamento também são profundamente analisadas nessa magnífica obra. Aqui fica então o convite para que nos debrucemos sobre essa obra extraordinária, sublime mesmo, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo.